Olá, irmãos, sou o irmão José Júnior e estou aqui para falarmos das coisas ruins. Hoje trago outra mensagem de Deus para vós. Abram comigo suas Bíblias em Gálatas, capítulo 2, diz assim: Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois daqueles homens chegarem, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinham medo do que eram a favor da circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócrita, do mesmo modo que Pedro, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: Você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Apóstolo Paulo escreve carta aos Gálatas, porque naquela época os cristãos ainda estavam apegados às leis de Moisés. Mas quando Cristo veio ao mundo, ele cumpriu toda a lei. Então a lei foi quebrada, a lei foi abolida. Agora a igreja é uma só, porque antes havia divisões entre judeus e gentios. Agora a lei foi quebrada, então estamos agora uma só igreja, somos uma só. Mas ali na igreja de Antioquia, Pedro ficou contra Paulo, porque Pedro ainda achava que era a favor da circuncisão. Ele tinha medo dos judeus que ainda era a favor da circuncisão. Aí Pedro se deixa levar pela hipocrisia. Pensa bem, Pedro estava comendo com os não-judeus. Mas quando chegou os judeus que eram a favor da circuncisão, Pedro ficou com medo, aí não quis mais tomar refeições com os não-judeus, então foi tomar refeições com os judeus. E o que acontece? Paulo repreende Pedro, Deus usa Paulo, e Pedro fica admirado. Pedro vê o que Paulo fez, porque sendo que Pedro já havia recebido uma visão. Se vocês lerem lá em Atos, no capítulo 11, Pedro recebeu uma visão de Deus, que agora os não-judeus também eram batizados com o Espírito Santo. Os não-judeus também são o povo de Deus também. E por isso, Pedro foi repreendido por Paulo. E o que acontece? O apóstolo Paulo disse para ele: como é que tu quer que os não-judeus sejam judeus se nem tu mais cumpre a lei? Então Pedro estava sendo hipócrita. Devemos pensar muito bem, irmãos. Devemos agir com a verdade do Evangelho, porque o Evangelho é a verdade que nos liberta, como diz na Bíblia: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Há diversos exemplos na Bíblia de hipocrisia. Por exemplo, irmãos, se vocês olharem em Êxodo, no capítulo 32, Arão no bezerro de ouro, o que Moisés fez? Moisés disse para Arão: fique aqui que eu vou até o monte falar com Deus. E Moisés demorou tempos para voltar. E o povo começou a falar que queria um novo Deus, queria fazer imagem de Deus, sendo que Arão sabia que não era para deixar fazer imagem de Deus, nenhuma imagem era para fazer. Então o que Arão fez? Para agradar o povo, Arão deixou o povo fazer o bezerro de ouro. Isso foi pecado contra Deus, porque não se faz imagem e semelhança do Altíssimo. Olha o que Jesus falava através da palavra para os fariseus. Em Mateus, no capítulo 23, no versículo 27, diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Jesus condenava os fariseus também, porque por fora eles pareciam santos, mas por dentro eram podres, porque os fariseus não admitiam seus pecados. É melhor um pecador arrependido do que um pecador que não se arrepende, um pecador que é orgulhoso, porque o orgulho procede à queda, não é verdade, meus irmãos? Então vamos parar de ser hipócrita, vamos deixar Deus agir nas nossas vidas, vamos ser verdadeiros uns com os outros, vamos deixar o Evangelho ser verdadeiro em nossas vidas, porque muitas vezes as pessoas agem com hipocrisia, irmãos. As pessoas são falsas, vêm à igreja domingo, colocam um terno, pega a Bíblia, bota a Bíblia debaixo do braço: eu sou crente, mas quando sai da igreja não prega a palavra, não faz o que tem que fazer, a pessoa se age diferente no dia a dia. A igreja tem que ser dentro e fora,
porque é fora da igreja que vamos para o campo de batalha, exercer a nossa fé e executar a nossa fé. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara, que nada vai ficar em oculto, irmão. Tudo vai ficar a disposto a todos verem. Cedo ou mais tarde a verdade vai ser verdadeira, vai ser declarada, ou seja, vai ser descoberta, irmãos. Por isso Deus nos fala, devemos ser verdadeiros uns com os outros. Não importa, irmãos, se vai agradar homens, não devemos agradar homens, irmão. Glória de Deus é para sempre, irmãos. Glória de homens, irmão, passa. É melhor agradar a Deus do que agradar homens, irmãos. Ainda que não agradem homens, devemos agradar a Deus, irmãos. Que esta mensagem fique no coração de vós, irmão. Que esta palavra possa entrar no coração de vós. Vamos ser verdadeiros. Vamos ser verdadeiros homens de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra fique no coração de vocês. Vamos ser verdadeiros uns com os outros. E eu te convido ao final deste vídeo a te fazer um concerto com Deus. Dobra teu joelho e vamos pedir perdão a Deus. Se você foi falso com alguém, você foi hipócrita, abre teu coração para Deus e deixa Deus te abençoar. Confessa teus pecados a Deus. Porque eu também sou erro, irmão. Eu também sou humano, irmão. E a palavra, como diz, é uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Corta o pregador que está pregando e corta a pessoa, irmãos. Essa palavra é para mim também e para ti também, irmão. Em nome de Jesus, que essa palavra venha ficar ao teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a paz.